Então, um alô a todos vocês do canal Língua Presa. Eu não sei nem se o padre Aristão sabia que o nome do canal era esse, né? Mas, por causa desse defeitinho que ficou aqui, eu resolvi dizer o canal Língua Presa para soltar a língua, né? Falar à vontade e evangelizar. E a gente traz hoje aí o padre Ariston, né? Que é o Camiliano, né? Fica no seminário de São Camilo de Lélis, aqui em Fortaleza, né? E vai trazer para nós esse trabalho de saúde que é característico, né? A missão principal é a vocação, né? É o direcionamento maior do fundador dessa congregação, não é isso, padre Ariston? Isso mesmo, Ciro. Então, primeiramente, uma alegria estar aqui participando, né, desse canal, dessa atividade também, de informação, de formação, mas ao mesmo tempo também de evangelização, né? Sempre. E, e sim, de fato, né? Sou camiliano, né? Natural do Maranhão, mas já estou aqui em Fortaleza, morando em Fortaleza entre idas e vindas, mais ou menos há uns 15 anos, né? Então já sou praticamente um cidadão fortalezense. E como o nosso seminário está aqui, né, na Sabiaguaba, nessa região, que é uma região assim de muita vulnerabilidade, vulnerabilidade social. A gente que mora aqui conhece toda essa realidade. Temos uma proposta de uma vida, como vida religiosa consagrada, podemos dizer assim, semi-inserida, né? Porque não somos totalmente inseridos pelo fato do nosso seminário ter um bolo, então tem toda uma questão aí que também tem, entre aspas, esse distanciamento, né? Mas, sobretudo, nesse tempo de pandemia, né, vem o questionamento: o que nós podemos fazer? Ficarmos dentro de casa, nos protegendo, mas vamos fechar o olho para a realidade das pessoas que moram próximo a nós, né, que além de sofrer pela questão da doença, às vezes sofre até pela questão da falta daquilo que é básico no seu dia a dia, né? Então, juntamente com alguns leigos, né, que sempre frequenta aqui o seminário conosco, as celebrações, as atividades, pensamos justamente nesse período que surgiu a pandemia aí na véspera da Páscoa, né, vamos criar o projeto Páscoa Solidária, né? E no primeiro momento buscar a captar alimentos, né, que é a primeira necessidade básica, né, das pessoas. Eu vou interromper um pouquinho o senhor para falar justamente disso, porque essa prática da doação de cesta básica não é que surgiu agora por causa da pandemia, já é uma atividade que vocês realizam há muito tempo, né? Desde quando eu entrei na paróquia de São José da Lagoa Redonda, né? Lá em 2013, por aí, e fui conhecer o trabalho de vocês, que todo mundo da paróquia falava os camilianos, e aí eu fui conhecer, e aí pude conhecer o senhor, pude conhecer outros padres, uns que já foram, né? Outros que chegaram, né? Sempre essa mudança, né? E vi, né, que além desse trabalho de cestas básicas, que é um trabalho perene, o trabalho fim também, que é o trabalho de assistência aos hospitais, né, aos doentes. Só que neste momento de pandemia é uma necessidade ainda maior. Então foi, na minha visão, apenas o incremento de uma atividade que já é corriqueira, já é do trabalho normal, né? O trabalho ordinário de vocês, não é isso? De fato, aqui a gente já tem, Macedo, até inclusive uma espécie de banco de alimentos, né? Não só de alimentos, de outras coisas. Mas a gente tentou incrementar e também incrementar com algumas outras coisas, né? Como máscaras, álcool em gel. A gente foi buscar parcerias também para ajudar essas pessoas que precisam, né? E assim, foi um movimento muito bonito porque houve muita solidariedade da parte das pessoas, né? Eu acho que as pessoas elas querem sempre colaborar, elas precisam de boas iniciativas para que elas possam apoiar, e nesse sentido foi algo assim
muito bonito, né? E, assim, gerou muitos frutos, e não só, assim, a entrega, né? Eu vou lá, entrego uma cesta básica, né? Mas, às vezes, você tem a oportunidade de conversar com a pessoa, educar para o cuidado também, né? Proteger a família, né? Se proteger, fazer parte da história, porque está vivendo essa realidade. Então, foi é uma relação de muita proximidade. Foi uma relação de muita proximidade com as pessoas, porque ao vir ao seminário, né, pelo menos dá para sentir que elas podem dizer assim, nós podemos buscar algo no seminário, podemos encontrar, de certa forma, um apoio, né, podemos encontrar um ouvido que às vezes nos escuta, que nos orienta. E nesse sentido, é bom ver, né, também as pessoas ter essa relação de confiança conosco, né? Isso manifesta, de fato, aquilo que a igreja, que a vida religiosa deve ser para as pessoas, né? Ser um apoio, ser uma presença, ser, às vezes, um ombro amigo, né? É como o Papa fala, para além das periferias normais, as periferias existenciais também, né? Às vezes a gente chega com o objetivo de saciar uma necessidade material e acompanha outras necessidades que não só são materiais, e no final das contas são necessidades, às vezes, que originam até aquela necessidade material, né? Isso mesmo, Macedo. A gente acaba se deparando com várias outras demandas em função de uma demanda primeira que a pessoa traz, né? Mas na realidade ela precisa também um espaço de fala, né? A gente costuma dizer que a fala ela é terapêutica. Na medida em que você partilha aquilo que está sentindo, que está vivendo, além de você aliviar de toda aquela tensão que vive, que sente, você também está fazendo um processo de resiliência de tudo aquilo que está vivendo. E isso é muito positivo, né? Existe já aí várias teorias psicológicas que apontam para isso. E a igreja fez isso durante muitos anos, né? Os consultórios psicológicos, nós temos outros hoje tantos. Antes, a grande maioria dessa demanda era atendida pelos padres dos confessionários, né? Onde o sacerdote tinha tempo para as pessoas, né? Poderia conversar, uma relação de mais proximidade, às vezes acompanhava a família, e de certa forma tornava-se uma pessoa que acompanhava e colaborava e ajudava, não no sentido assim de coisas, né, mas no sentido mesmo de orientação, de guia, sendo aquilo que é uma função do sacerdote, né, pastor, e que conduz as suas ovelhas, né? Deixa eu lhe perguntar em relação falando já da pandemia, né? A gente Sim, tem aí um cenário de uma doença altamente contagiosa, né, de fácil contaminação, que tem levado pessoas próximas a nós a ficar doentes, até falecer, né? Às vezes por outras comorbidades, às vezes não, às vezes pessoas sem nenhuma comorbidade acabam falecendo também ou passam por situações graves. Isso mexe muito em todos nós, né? Mexe em mim, mexe em qualquer ser humano, né? A sociedade como um todo encontra-se muito com medo dessa realidade e essa volta que todo mundo está falando, como vai ser, ela é carregada deste medo. E como é que fica o sacerdote que vai em loco no hospital, que vai conversar com esses doentes, né? Como é que está essa realidade? A gente viu na Europa acontecer muito sacerdote doente, muito sacerdote falecendo. A gente viu aqui em Fortaleza alguns sacerdotes mais idosos, né, falecendo. E como é que fica isso na cabeça do sacerdote que tem essa vocação de ir lá, essa vocação a mais que todos têm, mas como vocação primeira, vamos dizer assim, carisma, não fala de vocação, não, fala de carisma, carregando São Camilo de Leles. tá.
esse foi um questionamento que nós fizemos. Assim que iniciou a pandemia, nós criamos um comitê dentro da nossa província, comitê de planejamento de nossas estruturas e da nossa relação pastoral também com os doentes. Então, como nós temos muitos sacerdotes, alguns mais idosos e outros mais jovens, então foi-se feita uma carta circular em que todos aqueles que estão em situação de risco, que é justamente aquilo que são as comorbidades, né, acima de 60 anos, eles vão ser privados da atividade na relação pastoral dentro dos hospitais. Agora, aqueles mais novos, eles vão atuar como plantão, uma espécie de plantão de atuação dentro das capelanias, servindo de apoio tanto aos familiares dos doentes, aos profissionais, que há uma demanda em que eles buscam muito, e com os devidos equipamentos de proteção, os EPIs, também os doentes que as famílias solicitarem, ou porventura aqueles que também solicitarem. Então, nesse sentido, os cuidados eles aumentaram, mas, ao mesmo tempo, o atendimento dentro dos nossos hospitais eles não foram suspensos. No entanto, em alguns hospitais públicos onde nós atendemos, aqui, por exemplo, nós atendemos o Hospital Sousa Caldas, o Hospital de Messejana. Então, por orientação da direção do hospital, a atividade foi suspensa, né? Ou seja, o capelão ele não deve ficar ali dentro e nem transitar dentro dos corredores. Salve em algumas exceções, mediante um pedido de uma família, algo mais direto, então o sacerdote se destina para fazer esse atendimento. Você pergunta, como que fica a cabeça, né? A gente tem sempre o princípio da dúvida. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. O princípio da dúvida é que, às vezes, a gente tem sempre um pouco de receio, né? Mas, ao mesmo tempo, nos leva de encontro a essa necessidade, essa demanda, é a nossa missão, a nossa vocação, e que devemos, diante dessas situações, também enfrentá-la, né? Nós que somos camilianos, nós além de fazermos promessas, né, de pobreza, castidade, obediência, nós temos o quarto voto, que é dar a vida, ou seja, assistir aos doentes mesmo com risco da própria vida. No início da nossa congregação, muitos religiosos morreram, sobretudo na época da peste negra, em que 1/3 da população europeia morreu, né? E entre esses, muitos religiosos nossos morreram cuidando dos doentes, né? Inclusive, nós os chamamos os mártires da caridade. Em torno de 20% a 25% dos religiosos foram acometidos dentro dessa atividade pastoral. Isso tem levantado uma reflexão também entre nós, né? Salve todos os cuidados, né? Todas as recomendações, né? Mas nós temos, de certa forma, aí também um compromisso pastoral com as pessoas, né? E aí, devido ao hospital estar em uma situação muito tensa, sobretudo com os profissionais, né? Os familiares às vezes fora e tudo, começamos algumas iniciativas de fazer momentos de espiritualidade com os profissionais para tentar fortalecer aí toda a sua dimensão psicológica, a relação da esperança, da confiança também, né? Para não deixar o pessimismo ou o medo ser mais forte do que as virtudes que os ajudam a exercer a sua função de uma forma muito mais, digamos assim, confiante, né? Porque a dimensão psicológica afeta muito. Então, começamos a fazer momentos de espiritualidades, em algumas situações, um grupo reduzido de 1, no máximo 2, passar nos corredores, cantando, tocando com o violão, né? E isso foi ajudando e tem ajudado, né, muitos a ver que, para além da doença, existe também um sentido na nossa vida, né? E se nós ficarmos mesmo com medo, né, ficarmos paralisados, isso vai imobilizar também a nós e não despertaremos a força interior que cada um de nós temos, né? Isso pode ajudar muito a enfrentar os desafios. É importante que cada um entenda a sua participação neste momento, né? Assim como você tem
os médicos que estão aí na linha de frente, os profissionais de saúde, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, todos eles, os técnicos de enfermagem, técnico de marca, todos esses profissionais da área de saúde têm a sua função e como um soldado mesmo na guerra tem que ir para a linha de frente, né? Assim Isso, isso. também os sacerdotes com esse carisma, né? Têm buscado esse apoio, porque como a gente sabe, o componente espiritual, eu vinha conversando com um amigo meu um tempo atrás sobre isso, né? Cada vez mais, embora a gente venha numa sociedade que negue, não como um todo, mas que tem buscado o materialismo como saída, o ateísmo, né? Sim. Cada um é uma escolha que Deus nos dá, né? Até de crer nele ou não, mas isso não está trazendo uma resposta final, né? A resposta que essas pessoas procuram não está encontrando no materialismo, porque realmente a dimensão espiritual ela nos dá uma força, nos dá uma certeza no que não é certo, né? Uma certeza no que não é provado. E isso é um diferencial muito grande para a vida de qualquer pessoa. Se não fosse, se a gente não acreditasse nisso, a gente não estava nem aqui batendo esse papo, né? Na realidade. Mas essa função de vocês também é uma função do soldado na guerra, né? Na linha de frente, fortalecendo isso, porque essa dimensão até mais do que provado, melhora a imunidade, melhora o humor, melhora as condições para que até os profissionais de saúde possam atuar e até os pacientes e as famílias possam passar por esse momento tão difícil, né? De uma maneira mais saudável até, né? Isso mesmo, Macedo. O nosso foco principal nesse período não está sendo necessariamente aqueles que estão doentes, ou seja, os enfermos. Vamos ao encontro deles? Vamos também. Mas o foco principal é justamente apoio àqueles que estão cuidando diretamente. Porque uma vez que eles estejam, né, aí um pouco mais fortalecidos, seguramente eles terão muito mais condições de também atender os doentes, além da qualidade de vida deles que pode melhorar. E até dentro de alguns hospitais nossos foi criado um grupo de apoio, né? Com psicólogos, com psiquiatra, tem um sacerdote, para ser esse grupo de apoio para atender médicos, enfermeiros, todas as pessoas dentro do próprio hospital que estão ali diretamente lidando nessa linha de frente. Porque o desgaste emocional é muito grande. Não só pelo fato de estar ali na relação com os doentes, mas o fato de não poder se aproximar, às vezes, do seu filho, às vezes da sua esposa, às vezes da sua mãe, né? Às vezes da pessoa que você mais ama, pelo fato de ter essa insegurança de também estar levando, né, a doença ou vírus para dentro da sua própria casa. Isso fragiliza também a dimensão emocional da pessoa. Isso se reflete também no seu campo de trabalho, né? E dando esse apoio, né, houve-se muitos testemunhos bonitos. Procuramos também, sobretudo aqui no Hospital Curadares, né, no momento assim, da hora do almoço, 2, 3 vezes por semana, ter uma pessoa tocando violão, com algumas músicas, né, para ajudá-los, às vezes, a distrair um pouco, né? Isso é uma fonte, digamos assim, de energia que vem para a pessoa, né? Porque se você só dispersa a energia e você também não tem uma fonte com que você se abasteça, você vai entrando num processo, de certa forma, de esgotamento, né? A gente sabe que quando a gente perde líquido, logo você tem que repor, né? E do ponto de vista também psicológico, né? Se você tem uma fonte de dispersão de energia e você não tem outra que possa lhe prover, você pode, em um determinado momento, vai ter um desequilíbrio. E aí a gente tem que se servir da espiritualidade, né? Que é o nosso principal ponto, mas a gente tem que buscar apoio também
na ciência, como, digamos assim, palestras motivacionais, né? Orientações, descontrações, né? Momentos que possam ajudá-los a, podemos dizer assim, a relaxar um pouco também, né? E essa tem sido um pouco da nossa atividade, né? O Padre Gilmar tem colaborado muito também. E aqui no seminário, o Padre Ligório, como ele não pode estar saindo, ele tem se dedicado muito ao atendimento, né? Por videochamada, já fez vários velórios, né? Por videochamada. Já celebramos missa de sétimo dia, né? De forma remota, com os familiares. Além também de escutar, né, as pessoas, seja por telefone, tudo. É uma forma também de você se fazer presente, não como antes, no contato, né, que é o que nós mais desejamos, mas ao mesmo tempo se reinventando, né, para também cuidar, né, dizia São Camilo, né, que nós devemos cuidar dos enfermos com o mesmo amor que uma mãe cuida do seu único filho quando está doente, né? E aí a gente vê que existe muito amor, né, nas mães quando cuida do seu filho enfermo. E assim temos buscado também nos reinventar. Sabemos que não tem sido tão fácil, mas de certa forma tem sido feito, ou estamos conseguindo fazer aquilo que é possível, né? Aquilo que, digamos, temos condições de fazer, né? É, Não se omitir. na realidade é o desafio que a gente devia tomar para a nossa vida, né? Que a gente dar o melhor de nós dentro da realidade que a gente vive, né? Porque a gente vive esperando, né? Esperando o momento, porque não, porque eu não estou preparado e tal. E aí as pessoas que precisam de nós vão ficando para trás enquanto a gente espera o Isso. momento, né? Então, o que dá para ser feito, minha mãe usava muito essa expressão, né? E usa ainda, né? O que não tem jeito, o jeito está dado, né? O que não tem remédio, remediado está, né? E aí, se a situação é essa, é o canal aqui, né? A minha ideia do canal não era nem fazer nada disso, né? Era fazer uma divulgação de evangelização com outro público, mas começou por conta de uma realidade que a gente vive agora, né? Então, e o senhor, mais do que ninguém, vamos dizer assim, pode usar essa realidade como exemplo, né? Porque o senhor andou sendo acometido dessa doençazinha que está nos assolando, não é isso? Pois é, Macedo, eu também, num momento inesperado, né, que não esperava, acabei contraindo o vírus, né? E eu, a princípio, nos 3 primeiros dias eu negava, não, isso é só uma poeirinha, né, uma gripezinha. E quando passa do quinto dia que não diminui, você vê que de fato está para além disso, né? E confesso que passei uns dias difíceis, né? Então, isso mexeu também comigo. Eu, inclusive, até falei aqui na comunidade que a minha Páscoa, eu vivi a Páscoa intensamente com uma alegria tão grande, uma até mais intensa depois que eu fiquei bom da doença. Porque a alegria, né, o sentimento de satisfação, de dizer eu consegui superar todo aquele estado, né, de sofrimento, de angústia, de incerteza que a doença lhe traz, é um sentimento muito bom. É um sentimento de profundo gesto de gratidão pelo dom da vida, né? E, e a doença ela mexe com a dimensão nossa psicológica. Primeiramente, no isolamento, né? Segundo, à tarde você está ruim, no início da noite você está mais ou menos, depois você piora, melhora. E essa oscilação de sintomas gera em nós uma tensão muito grande, né? E gera também uma incerteza, né? Então, até aqui eu consegui superar, mas que amanhã é um novo dia. Às vezes a gente fica... A relação de confiança temos, mas a enfermidade ela acaba mexendo conosco, né? Dizem, uma coisa é pensarmos quando nós estamos na vertical, né? Caminhando em pé, com autonomia. Outra coisa é que nós estamos na horizontal. A visão é diferente e diferenciada, né? Fazer essa experiência do adoecimento é fazer uma experiência do diferente em nossa vida.
né, onde as nossas forças elas são totalmente, digamos assim, bloqueadas. Né? É uma verdadeira E sim, de experiência, fato, foi. é uma verdadeira experiência, é o exercício da humildade da maneira mais extrema, né? Porque nós temos a opção de ser humildes com todo esse poder, né? Com toda a saúde, a gente tem a opção de ser humilde, mas quando a gente não tem esse poder, a gente não tem outra opção a não ser um ser humilde, né? Então, a entrega Temos escolha. é a única coisa que nos resta. Eu gosto muito de falar isso quando Jesus diz que a gente tem que ter o coração de pobre, né? O coração pobre, né? Ah, vai ser pobre de espírito? Não, é pobre, o espírito de pobre, né? Porque aquele que não tem nada, não lhe resta nada a não ser confiar em Deus. Aí quando a gente tem qualquer coisinha, a gente já não confia mais em Deus, né? A perder a confiança, vai se confiar na conta bancária, vai se confiar na saúde, né? Vai confiar em qualquer coisa que não Deus. Mas quando a gente perde tudo, a gente fica espírito de pobre, né? Não tem nada, aí a gente só pode confiar em Deus, né? É, de fato, Macedo, quando a gente está doente, nós somos uma pessoa empobrecida, né? Empobrecida da saúde. E buscar essa força em Deus, ou seja, essa saúde em Deus, eis aí um caminho, né, a ser feito. Isso nos dá até mais confiança também nos nossos momentos de oração, né? E essa doença me fez também até enxergar algumas dimensões também, que às vezes até na relação com o enfermo, na atividade pastoral, por não passar pela experiência, você acaba não internalizando tão bem, né? E aqui eu trago a memória de São Camilo, porque ele fez a experiência do adoecimento, né? Durante toda a sua atividade pastoral, São Camilo, ele carregava algumas enfermidades, né? Como uma chaga no pé, hérnia, e tudo isso lhe trazia algum sofrimento. Mas isso também lhe ajudou a tornar-se cada vez mais uma pessoa humana, né? E humanizadora também. Inclusive, a chaga dele chamava as chagas da misericórdia, porque ajudaram, né, ele a também sentir como uma pessoa. E diz também em seu relato que a chaga que saiu da perna dele, que foi a mesma que levou para o hospital, que a fez a consagrar a sua vida e a fundar essa ordem, quando ele morreu, ela sarou. E por isso se chama a chaga da misericórdia. E ela não sarava. Ele sofreu essa chaga com menos de 20 anos. E ele carregou por toda a vida, né, no seu pé. Inclusive, ele entrou nos franciscanos 3 vezes. E pelo fato de usar o hábito ficava roçando e ela se reabria. Eles não aceitavam ele no noviciado pelo fato de estar com essa chaga. Ele voltava para o hospital. Ele disse, se Deus não me quer com os franciscanos, é porque ele me quer aqui dentro do hospital. E lá onde ele descobre o chamado de Deus para cuidar dos enfermos com amor de mãe. E depois, com a inspiração de fundar um grupo de homens de bens que pudessem cuidar dos enfermos, não por dinheiro, mas por amor, foi que o levou a ele a criar uma congregação, né? Depois até se orgulhar. Ele diz, nunca pensei que essa pequena plantinha assim, pudesse tornar-se uma árvore tão grande, né? E aí vem. Só para o senhor repetir como é o nome da ordem dos leigos, que deu uma travadinha. Ele disse que queria criar um grupo de homens de bens, De homens né? de bens. Para homens de bens. De Ele bem, não né? pensava de bens, né? Mas não era que tinha bens, eram homens do coração Homens de bom, bem, né? né? Homens de bem. Isso, que pudesse cuidar dos enfermos com amor e não por uma questão financeira, né? Porque isso é algo que vem assim, desde o início. E assim Verdade. conseguiu iniciar, né? E graças a toda essa iniciativa, eis que existe aí hoje todo esse carisma, e o carisma não é nosso, o carisma é da igreja, mas confiado a um fundador, né? E se nós não cuidar, Deus confiará a outros também, né? Por
carisma é vivo, não é preso, né? Não é nós somos o responsável para, digamos, proclamar, para divulgar, para viver, né? Mas não temos esse poder todo. É E verdade. estamos aí nesse campo de missão, Macedo. E como a igreja é rica, né, Padre Aristão, né? Tantos carismas, né? Tantos dons que se propagam e cada um tem uma importância enorme, né? Cada um tem o seu local, tem o seu momento. E como é bonito a gente ver santos na igreja, todos esses santos que nos trazem exemplos e nos dão aproximações, né, da nossa pequenez em relação a Jesus, nos dão possibilidade de encontrar esse Jesus nos mais diversos momentos. Afinal, não tem uma forma única de viver o Evangelho, né? Cada santo nos mostrou a sua forma de viver o Evangelho e como é bonita essa história de São Camilo de Lés, né? Como é belíssima. Me lembra muito da capela que tem perto de São Roque, né? Que também trabalhou muito na Sim, peste, né? São Roque, com aquela chaga nele na perna também, né? isso mesmo. Pois é, Macedo, os carismas são, digamos, a riqueza da igreja hoje, né? Que Deus confia às pessoas. Felizes são aqueles e aquelas que conseguem viver com fidelidade, né, dando testemunho através da sua vida, daquilo que o Senhor nos chama a ser. Como a gente costuma dizer, é uma vocação, mas ao mesmo tempo é uma escolha e uma doação da vivência dessa vocação, né? E a nossa igreja tornar-se cada vez mais visível na medida em que ela é capaz de viver aquilo que é chamada a viver, né? Chamada a ser, não somente diante das realidades, mas mostrando o seu rosto, né? Com esse rosto de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Conseguiríamos ser, sim, aquilo que nos diz o Evangelho de hoje, né? Ser sal da terra e luz do mundo, né? Ser um candeeiro, não em um local coberto, mas em um local bem aí visível, para que possamos iluminar a tantas e tantas pessoas e realidades, né? Da pessoa humana, né? A dimensão física, emocional, espiritual, afetiva e tantas relações que nós estamos aí envolvidos no dia a dia. Bom, Então, assim, estamos aqui, né? pode ficar à vontade. Não, assim, estamos aqui, né, nessa realidade aqui da Sabiaguaba. O seminário está sempre aberto. Procuramos cuidar do seminário o máximo que nós podemos para ser um espaço, assim, um espaço de acolhida, né? Ser um espaço agradável, para que seja, digamos assim, um oásis no meio, às vezes, de tanto calor, às vezes de sofrimento, né? Às vezes de falta de espaço, até mesmo espaço de respirar um alívio, né? Eu penso muito nesse sentido. E Na como é, medida em né? E como é um espaço muito agradável, né? Muito agradável. que E acolhedor alegra também. quando tem algumas criancinhas, né, que abrem o portão, que a mãe solta, chega lá e sai correndo, vai, às vezes o pai sai correndo atrás. E assim, aquela sensação de liberdade que a criança tem, né? Isso é muito bonito, né? Sente-se livre. E é importante quando um espaço lhe propicia, né, esse sentimento em nós e desperta esse sentimento em nós, né, de bem-estar, de liberdade, de acolhida. Isso também é evangelizar, né? Não, Isso com também é certeza. acolher, isso é propiciar também E uma vocês, experiência de Deus. Tá? vocês Sim, podem ficar tranquilos que o exemplo de vocês está visto em quem os conhece, né? Quem trabalha com vocês, desde lá da beira da praia da Sabiaguaba até já aqui perto da paróquia de São José, aqui da Mestre Lisboa. Então, onde a gente passa, a gente escuta falar bem de quem conhece vocês, né? Muitos procuram refúgio, muitos jovens estão por lá, aquela comunidade mais carente, bem próxima de vocês.
as comunidades mais carentes, mais lá na beira da praia, todo mundo é muito encantado porque percebe doação, percebe verdade, percebe desprendimento em vocês, né? E é um trabalho belíssimo que vocês fazem e que só podemos rezar para que continue, né? Que se fortaleça e que seja cada vez mais produtivo, né? Eu sei que tem alguns seminaristas que sempre estão por lá, que indicam que a obra tem um futuro, né? A obra continuará até quando o Espírito assim desejar, não é isso? É isso mesmo. Eu acho que quando buscamos sermos fiéis a Deus, Deus também, de certa forma, ele nos dá esperança, né? Ele vai enviando novas pessoas para dar continuidade, para não deixar essa missão morrer, porque afinal de contas a missão é dele e é ele que cuida, né? E ele é sempre providente com aqueles que estão também à frente. E graças a Deus, temos jovens, do ano passado para cá, tem aumentado em mais de 50% o número de ingressos em nossos seminários. Isso para nós é uma alegria, porque vivemos em uma realidade de muito secularismo, né? Onde existe aí um boom de forma de expressão do ser humano, mas tem muitos jovens que ainda buscam essa vida, querem consagrar a sua vida a Deus, e o número de ingressos em nossos seminários tem aumentado, Graças sobretudo a nos Deus. últimos 2 anos. Graças a Isso é Deus. esperança, de fato. Nós precisamos de E, bom, sacerdotes. de fato, sacerdotes que possam revelar o rosto de Cristo e dar continuidade à sua missão. E o seminário tem essa função, né? Porque não é só informação, eu acho que a formação ela é importante. Informação você pode ter de várias formas, né? De vários meios que nós temos hoje. Agora, a formação, que é algo que nos toca, ela é composta também pela vivência, pela experiência, tem que passar pelo sentimento, pelos afetos. E quanto mais dentro da realidade para a qual nós somos formados estamos, mais possibilidade temos também de termos uma formação mais um pouco mais consistente, né? Mais na nossa realidade do que uma relação fantasiosa ou uma formação fantasiosa. Eu uma Esse é vez um no, dos nossos intuitos. eu uma vez Sim. no diálogo com outra pessoa, eu dizia isso, né? Que as coisas estão na mão de Deus, né? Tudo está na mão de Deus, né? Às vezes a gente quer que uma coisa determinada aconteça porque a gente acha que é a forma correta, é aquela maneira, e a coisa às vezes não anda, né? E aí eu costumo dizer assim, meu senhor, a obra é sua, não é minha, certo? A minha parte eu estou fazendo. Se não vai acontecer, é porque o senhor não quer. Então está nas suas mãos, seja feita a sua vontade, né? E eu não tenho me dado muito mal com isso, não, porque eu acho que quando a gente entrega a vida da gente nas mãos de Deus, ele não dá o direcionamento, na maioria das vezes, que a gente quer, mas ele mostra para a gente qual o direcionamento que ele quer dar. E o direcionamento dele é sempre o melhor, não é verdade? É isso mesmo, Macedo. Eu acho que temos que ter essa humildade de acreditar na providência de Deus em nossa vida, de deixarmos também sermos conduzidos por Ele, às vezes até em nossos projetos também, né? Sim. Dizem que devemos sempre ter um olhar de fé sobre aquilo que fazemos no dia a dia, né? Às vezes a gente fica frustrado, oh, isso não deu certo, ou eu tinha tanta expectativa. Mas lá na frente, às vezes, fazendo um olhar retroativo, somos capazes de dizer, olha, talvez se tivesse saído conforme eu havia pensado no primeiro momento, não tivesse dado certo, né? E aí a gente faz digamos, um olhar retroativo e vê que ali também estava presente o dedo de Deus. E a gente costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E confiando nele, nós conseguimos, né? Existe uma frase também de Santo Agostinho, assim, que às vezes eu gosto muito de usar para a minha vida, né?
dizer, em dúvida, ou alguma relação pastoral com alguma pessoa e tudo. Ele dizia assim, né? Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Ou seja, a dimensão da escuta, às vezes, de Deus, através de pessoas que falam também conosco, né? Através dessas pessoas, podemos sim, aos poucos, fazer um discernimento daquilo que realizamos. Né? E exige, de fato, de nós, né? Essa abertura, essa capacidade para podermos também exercer as nossas escolhas de uma forma assertiva. Né? E essa frase eu gosto muito dela também, essa que o senhor citou, né? Que eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Isso gera uma polêmica danada, mas simplesmente pelo fato de que o acertar e o errar, na nossa visão, ele é relativo. O da igreja não é. Né? Então, às Isso vezes, mesmo. a gente acha que a igreja está errada e critica a igreja, e bate na igreja, e desobedece à igreja. Né? Mas a igreja E não está errada, ela não erra. A igreja não erra em matéria de fé, em matéria de moral. A igreja não erra. Então, eu posso seguir a igreja tranquilamente, porque, embora todo mundo tenha me dizendo nos meus ouvidos que ela está errada, ela está certa. Então, é melhor errar com ela, aos olhos dos outros, né? Aos olhos dos outros errar com ela, do que aos meus olhos acertar sozinho, né? isso mesmo, parceiro. É uma boa reflexão que você traz, né? E é isso mesmo. Acho que estamos dentro de todo um contexto, né? E cabe usarmos a inteligência que Deus nos dá, o discernimento que Ele nos dá, e ao mesmo tempo nos abrir também para escutar aquilo que Ele nos tem a falar, né? E esses tempos têm sido um tempo de muitas reflexões. E, assim, um fenômeno interessante entre nós, né? Que apesar de morarmos dentro de um seminário e tudo, esse tempo tem nos ajudado muito a desenvolver duas dimensões da nossa vida. Primeiramente, ter mais tempo para conversar, né? Então, a relação fraterna ela tem sido muito mais intensa, né? Cuidado com o outro. E depois também a dimensão do lúdico, né? Como o esporte, algumas coisas que têm Mas, rapaz, ajudado estão batendo rachinha naquele campo. Não quase todos os acredito. dias. Rapaz, eu tenho que acabar essa pandemia, não é possível uma coisa dessa. Então, isso tem trazido, assim, ao mesmo tempo, né? Algo que a gente não tinha esse tempo todo disponível para fazer, né? Então, isso tem sido muito gratificante também. Né? A oportunidade de praticar um esporte, de brincar, de distrair, descontrair. Né? Apesar de que sei que muitas pessoas não têm essa oportunidade, né? Porque às vezes não tem um campo dentro da sua casa, né? Não tem um espaço grande. Né? E, assim, graças a Deus, Deus nos propiciou esse espaço, tem nos ajudado muito. Isso é bom. E tem favorecido, assim. Pois, padre, para encerrar essa primeira conversa que a gente está tendo, que nós vamos ter outras, em outros momentos, presencialmente ou mesmo remoto, eu queria pedir que o senhor fizesse uma bênção aí, uma bênção para todo mundo que está tendo a oportunidade de ver esse vídeo, né? Para todos os doentes que estão aí, para todas as famílias que perderam pessoas, né? Nos abençoe, né? Nos dê a sua bênção. Está bom, Macedo. Vamos lá pedir a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que que fez o fez céu e a terra. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, que quiseste sempre enriquecer o ser humano através do teu Filho Jesus. Ter a bênção a todos aqueles que estão, né, necessitando da tua força, da tua presença e da tua infinita bondade em suas vidas, para que sejam enriquecidos com os bens espirituais que tu queres sempre conceder a teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, Pois, pois a gente vai botar esse vídeo no ar, né? E na próxima oportunidade já fica devendo aqui a gente se encontrar de novo, tá bom? Foi um prazer, pois muito tá bom, obrigado. parceiro. Foi uma alegria conversar com você, viu? É um bate-papo, como se diz. Tchau, Muito viu? obrigado.